você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, um escritório cinquentenário que nasceu em Anápolis e conquistou Goiás e conquistou o Brasil com sua atuação e agora quer conquistar você, trazendo aqui mais informações para tornar o seu dia a dia mais fácil, mais prático, através das informações jurídicas de uma maneira simplificada. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre direito agrário e o agronegócio. E desde já, eu já vou te pedir para curtir e para enviar esse podcast para quem você acha que precisa de mais informações sobre esse tema. Salve também o nosso canal e ative o sininho para que você fique aí sendo informado dos próximos episódios. Eu sou a Raquel Pinho, sou jornalista, sou hoster deste canal e hoje tenho a satisfação de receber a doutora Márcia Alcântara. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui falando com vocês, trocando informações. Exatamente. Então, doutora Márcia tem um currículo bastante extenso, então vou pedir licença porque vou ler. Ela é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Consumidor, pós-graduada em Direito Agrário e Ambiental e Agronegócios, tem MBA em Direito Agrário, Contábil e Tributação do Agronegócio e é vice-presidente da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB, aqui de Goiás. É um currículo de dar orgulho, doutora. Obrigada. Mas eu queria saber, como é que foi essa história do agronegócio na sua carreira? Você escolheu ou foi escolhida? O direito agrário e agronegócio, eu fui escolhida. Eu venho de uma família de produtores rurais. Digamos, hoje não se pode falar pequeno produtor, né? Produtor de pequeno porte. E dentro do que você vai convivendo no seu dia a dia, você percebe que existe algumas nuances que você precisa lutar por aquilo ali. E o produtor rural, ele é fundamental na economia, ele é fundamental na nossa vida, porque é quem coloca o alimento na mesa. Então, não é um jargão, o produtor rural coloca alimento na mesa. É o produtor rural, sim, né? E é uma classe que eu defendo, né? Fui escolhida por esse ramo do direito, que eu acho lindo, atuo com o coração. Penso que ainda estamos engateando quando se fala em termos de direito agrário e agronegócio. Quando você fala em direito agrário, nós estamos falando aí de um Estatuto da Terra antigo, válido, atual. E quando você fala direito do agronegócio, mais recente. Então, assim, precisamos ainda... É uma outra área dentro da questão da terra, né? Da exploração da terra, tem a questão do Estatuto da Terra e o agronegócio é uma outra área do direito para tratar essa questão. Isso, porque assim, o direito agrário, ele é tudo que está relacionado à terra. Então, tanto na questão de regularização fundiária, que você vai trazer aí para o produtor rural um título de terra, e na questão do agronegócio. O que seria o agronegócio? A compra de insumos, a venda dos produtos. Então, é amplo esse agronegócio. É o uso econômico da terra. O uso econômico da terra, exatamente, Raquel. Então, assim, e nós não temos hoje, por exemplo, um código do direito agrário. As leis são esparsas. E você utiliza o que a gente no direito chama de diálogo das fontes. Eu não tenho uma lei que fala de determinada questão, mas eu vou utilizar o Código Civil, eu vou usar o direito penal para as questões ambientais. Você vai pegando os princípios, Exatamente. Né? Então, assim, precisa se conversar, né? E é amplo. Nós falamos ainda que segurança jurídica é um tema ainda delicado para o direito agrário e agronegócio. Então, assim, você tem uma demanda que ela inicia aqui num juiz, que a gente chama de primeiro grau, né? No juiz de primeiro grau, para você ter essa demanda até o STF,
ou até o STJ, a gente está falando aí de 8, 10, 12, 15, 20 anos. Então, ainda não temos essa segurança jurídica, estamos ainda trabalhando com decisões dos tribunais que são entendimentos. Mas você falando da questão das legislações que amparam, né, essa questão da terra, você falou, temos o Estatuto da Terra, temos as demais leis, e eu queria te perguntar também, tem a legislação ambiental, né, que essa também acaba conversando muito com a questão das propriedades rurais. Exatamente. Então, assim, o direito ambiental, você precisa conversar bem, porque, por exemplo, hoje, uma trading, ela não vai comprar o seu produto, a sua soja, o seu milho, se você não apresentar para eles um georreferenciamento, um CAR. Se dentro da sua área você tem um desmatamento ilegal, e você recebeu uma multa, ou você foi autuado, ou você está respondendo um processo, eles não vão comprar o seu produto. Eles podem até te vender o que já está sendo analisado quando eles vão fazer a CPR, o barter, né? O barter, a CPR, nada mais é do que a troca. Então, o produtor vai ofertar o que ele tem, que são os grãos, ou a arroba de boi, e vai receber insumos. E hoje, com essa questão dos satélites, tá muito fácil essa fiscalização, essa constatação de que uma terra possa tá sofrendo ter uma área degradada, possa ter desmatado. Hoje é em tempo real, Raquel. As informações chegam via satélite em tempo real. Então, assim, quando a fiscalização chegar, ela vai chegar na sua área, já com a informação que houve naquela área uma supressão de vegetação ou um desmatamento, né? Como o produtor costuma falar. Se você não tem autorização para fazer a supressão daquela área, então você vai ser notificado. Você não respondeu a essa notificação, você vai ser autuado. Aí vai gerar multa. E dentro do direito ambiental, você responde nas 3 searas. O civil, a reparação civil, o administrativo e o penal. O administrativo é a multa em si. É a multa em si. O civil é a reparação do dano. Então, você degradou uma área, replantar. você vai ter que fazer a compensação ambiental. Uhum. E a gente está falando aqui de desmatamento, mas ela serve tanto para a fauna quanto para a flora. Tá? A legislação ela é muito fechada nesse sentido. Tá? Mas pode falar. Tá. E uma outra questão que é importante a gente trazer aqui, até falando nessa questão, o direito, o crime ambiental, ele é properrem. O que é isso? Ele fica na terra. Então, responde o proprietário da terra. Se você arrendar a área, se você for arrendatário, você vai responder também por esse crime, né? Então, você pega... É solidário. É solidário, exatamente. Então, o profissional que está fazendo o desmatamento, o proprietário da terra, o arrendatário, responde a cadeia todinha. Tá? Então, é uma questão que até eu acho interessante a gente trazer, Raquel, na questão do arrendamento. Sim. Tá? Mas espera, antes de você falar, eu queria dar um passinho atrás. Porque quando você falou que veio, né, que você é filha de produtores rurais, e aí, de repente, ali, quando você fez direito, já foi uma coisa quase que natural, provavelmente você convive desde criança, né, com a realidade, com as dificuldades. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, entendeu? Assim, então, desde que você foi para a faculdade, você já pensava nisso? O que você via que era uma dor da sua família, uma dificuldade? Fala um pouco mais dessa experiência sua. Porque eu acho que vai ser enriquecedor até para as outras questões que nós vamos conversar aqui. Com certeza, Raquel. Um dos pontos que eu senti a dor do produtor rural, e sinto, então eu sou aquela pessoa assim, coração com o produtor rural. Ele chega, ele conta a história dele, nós vamos chorar junto, tá? Mas eu vou trabalhar de forma técnica para ajudá-lo.
muito me chama a atenção e é um ponto que eu vejo que é muito sofrido para o produtor rural, chama-se crédito rural. Produtor rural, ele tem a necessidade de um crédito, né? Então, a gente tem as linhas de crédito, como a gente já havia falado, das trocas, dos barter, das CPRs, e nós temos o financiamento bancário, né? Você pode ir numa instituição financeira e você pode ir numa cooperativa de crédito, você vai alavancar um crédito para você produzir a sua safra, né? Você vai fazer um custeio, ou você vai fazer um investimento na sua área, seja na questão de um confinamento, uma granja leiteira, ou mesmo para você comprar máquinas. Então, o produtor precisa disso, porque a gente está falando de uma monta muito alta, Raquel. Então, quando você entra no direito agrário e do agronegócio, os números assustam. Não tem nada barato na roça. Não tem nada barato. Exatamente. Mas o lucro ali é pequeno. Se a gente for olhar os Se custos, for olhar, né? exatamente. Existe fazendas hoje, empresas, existe. No país nós temos várias grandes empresas que são fazendas. E não existe nada de errado ali você tocar a sua fazenda como empresa. Mas dentro dessa dinâmica, a gente tem também o produtor rural que foi lá, o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para nós, né? Esse produtor, ele precisa de um crédito. E esse crédito é o calcanhar de Aquiles do produtor. Porque ele não consegue depois quitar essa conta, o que está faltando para ele crescer? Assessoria jurídica. Tá resolvido. Pronto, exato. O produtor rural, ele tem sim o direito, quando ele vai contratar um crédito na instituição financeira, ou mesmo uma troca com uma revenda, o barter, ele pode sim contratar uma assessoria jurídica para verificar se aquele contrato não está sendo muito leonino, muito pesado, né, para o produtor rural. Tanto nas questões de crédito, quanto nas questões de mora, de inadimplência. Então, mas o produtor não faz isso não, viu, Raquel? Porque é isso que eu ia falar. Que é a tradição? O Banco do Brasil, que é a principal agência de fomento, tem as linhas de crédito. O que interessa é eu conseguir a aprovação do meu nome, do nome da minha... Quer dizer, normalmente é pessoa física, né? Isso. Da aprovação do crédito para eu plantar. E aí, que é uma coisa que eu ia te perguntar, é que normalmente o contrato do banco, ele já vem ali, aquele contrato pronto, que você não questiona nada. Não é por isso que às vezes ele fala, então tá bom, eu tenho que aceitar e pegar o dinheiro. Não tenho o que discutir. São duas linhas, Raquel. A necessidade do produtor, porque ele corre contra o tempo. Ele tem uma safra. E nós estamos agora num período que o produtor está finalizando uma safra e ele já precisa pensar em outra safra. Então, agora estamos na época de fazer-se os projetos para custeio e para verificar se o banco vai aprovar. Então, assim, o produtor não vai questionar as cláusulas daquele contrato. E ele não vai pensar na possibilidade de uma inadimplência. Para o produtor rural, a safra vai ser redondinha. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai chover o tanto que tem que chover. Vai parar de chover na época certa, vai estiar na época certa, não vai ter cigarrinha, não vai ter ferrugem, não vai ter nada. Então, assim, ele conta com aquilo ali em 100%. E ele precisa... Eu vou questionar com o banco, o meu financiador... Não, eu preciso do crédito. E eu costumo falar para os meus clientes, Raquel, quem precisa do banco não é você, é a instituição financeira que precisa do produtor rural. A gente está numa linha, numa vertente diferente do que realmente é. Porque quem que é que move aquela agência numa cidade do interior, Raquel? É o produtor. É o produtor rural. Então, assim, eu costumo dizer para os meus clientes que eu tenho mais intimidade, que quando eles vão ao banco, na agência, conversar com o gerente dele, ele vai com a roupa da missa, com a roupa do domingo. Né? E eu falo assim, e não é por aí. Você tem que apresentar para o seu gerente de conta
as suas dificuldades, os seus questionamentos. A gente está falando de um contrato que não é um contrato de adesão. Em regra, não deveria ser. De adesão, o que a gente chama no direito do consumidor. As cláusulas estão aqui e você assina. Pronto, acabou. Não é assim. Ah, Não deveria... não deveria ser, Raquel. E se o produtor tem um advogado para questionar, são discutíveis as cláusulas? São discutíveis as cláusulas, porque ele é um contrato bilateral. Eu posso, sim... a CPR. O que é a CPR? Ela é um título. É um cheque que você passa para uma pessoa. Vamos explicar o que é a CPR para o nosso público? Tá. A CPR, ela é uma cédula de produto rural. Essa cédula é um contrato, né, que faz entre o produtor rural e a revenda ou a instituição financeira. Na CPR, você faz o acordo, né, ou você faz a proposta de pagar-se em grãos ou em arrobas de boi, com um prazo determinado. Quando você faz essa CPR, você vai receber os insumos ou você vai receber um aporte financeiro, tá? Com o compromisso de pagar aquele valor em grãos, em sacas de soja, isso, ou arrobas de boi, ou uma CPR financeira, que ela vai ser convertida no valor financeiro, né, à época do pagamento. Quer dizer, o valor da saca que tiver na época, no futuro. No futuro. Tipo, eu não sei quanto que vai estar a saca daqui a um ano, mas o valor de mercado da saca de 2026 vão ser tantas sacas. Aí é esse valor futuro. Exatamente, exatamente. Então, assim, se você analisar a CPR, Raquel, é um cheque que eu estou passando ou para a instituição financeira ou para a revenda. O banco também aceita CPR? Sim. Ah, tá. Ele vai pegar essa CPR e ele vai no mercado trocar, porque ele é um título de crédito. Então, ele vai levar essa CPR que a Raquel passou, né? Falar, olha, eu tenho X sacas de soja para receber em 30/4. E ele vai receber o dinheiro dessa CPR sua. Se é um cheque que eu estou passando, por que eu tenho que aceitar as condições impostas pela revenda ou pelo banco? Se é eu que estou fazendo uma CPR, que eu estou te dando um título, você pode questionar e deve questionar. Porque em caso de inadimplência, os juros são muito altos. E existe, dentro desses contratos de crédito, da CPR, dos custeios de investimento, que eles chamam, o banco chama de acessório. O que é isso, Raquel? Como que eu vou saber que valor é esse? Eu não sei. Eu só vou saber o dia que eu for pagar a parcela. E tem muito produtor que está passando dificuldades com o financiamento? Muito. A gente veio de 2 safras. A safra 22/23 foi a safra que a soja estava R$ 180 a saca. Então, o produtor estava assim, lindo, né? Estou vendendo soja a 180. Só que nessa mesma safra, Raquel, o preço da tonelada de adubo, ela estava 70% mais cara. Então, assim, a minha soja a 180 não vai refletir em lucro, né? Mas não é uma análise que o produtor rural faz. O produtor rural não gosta de fazer conta, viu? Não, Raquel. É assim, o que é a conta que ele faz? Colhi a safra, vendi, paguei as contas, pronto, tô ótimo, tá? Então, assim, eu brinco sempre com os meus clientes, vocês não gostam de fazer conta. Doutor, se a gente fizer conta, nós vamos desistir. Olha só. E é um fato. Assim, se você for levar muito ao pé da letra, não, tem algo mais, tem outras coisas mais interessantes para investir. E aí, o que vai ser de nós aqui na ponta, se esse produtor desistir? De plantar. De plantar. Mas curioso é que o agronegócio, ele é tão exaltado como, né, assim, uma alavanca da economia. Ele é responsável pelo PIB, o agronegócio. Como que ele não é rentável?
Pois é, aí é que tá. Porque o que que acontece? Quando a gente fala em agro, nós temos aqui que pensar que nós temos produtores da agricultura familiar, nós temos produtores de médio e grande porte. Quando você vai para a monocultura, quanto mais você planta, menor é o seu custo direto. Uhum. Então, a sua chance ali de ter um lucro maior é maior do que do produtor que está com uma área restrita. Certo. E aí, Raquel, é uma análise que o produtor tem que fazer, que entra numa outra palavrinha que o produtor rural também não gosta, gestão. Eu ia falar para você que além do advogado, ou os advogados precisam dar um curso de gestão para os fazendeiros, não? Precisa. Mas eles não gostam, não. Não gosta dessa palavra. Não, gestão não. Mas, Raquel, se você for analisar, produtor rural é um espetáculo. Ele lida com questões climáticas, ele lida com um mercado de incertezas, ele tem que ser o financeiro, ele tem que ser o compras, ele tem que ser o gerente, ele tem que ser o jurídico, ele tem que ser o badeco, porque se o peão não for, ele não pode deixar a máquina dele parada. Ele vai lá na máquina, ele vai lá na máquina, uhum. ele precisa sair para comprar peças, ele precisa fazer cotação. Então, assim, tudo muito para uma pessoa só. E venho da tradição, né? O produtor, eu falo que você não acorda e fala assim, eu vou ser produtor rural. Cai nas suas mãos. Cai nas suas mãos. É essência ser produtor rural. Quer dizer, ele é empreendedor, agora ele precisa aprender a ser empresário, gestor. Exatamente. Empreendedor é. Mas você acha que essas novas gerações, até com esse apoio que vem acontecendo até por meio das instituições, né, da FAEG e outras também, e essa vinda dessas novas gerações que são, digamos assim, que tiveram mais oportunidade de se preparar, tá mudando isso? Ou não? Tá. Raquel, como a gente vem da família do agro, os meus pais tinham a seguinte frase: estuda para você não ficar na roça. E hoje nós estamos na geração inversa. Estuda para você cuidar da roça. Nós estamos voltando para o campo. Só que mais preparados. E mais preparados. Que bom, com né? Com certeza. Você tem, tanto na questão de novas tecnologias para lidar com lavoura, novas tecnologias de maquinário, quanto também na questão de gestão, da assessoria jurídica. A nova geração vem com essa vertente diferente. A nova geração procura você antes do problema? Não. Ainda não. Ainda não chegou nesse ponto. Não. Mas deveria, doutora? Sim, com certeza. Antes do problema chegar. Sim. O preventivo, ele é melhor do que o contencioso. Ele é menos oneroso. Então, se você tem uma assessoria jurídica que vai analisar o seu contrato de arrendamento, contrato de arrendamento e contrato de parceria são diferentes. Vamos explicar? Vamos. Porque eu acho que tem muito produtor rural acompanhando a gente aqui. Tá. Vamos explicar. O contrato de arrendamento é um contrato onde eu vou fazer um compromisso com você de pagar X sacas de soja ou de milho por ano. Então, eu estou em troca do uso da sua terra. Em troca do uso da minha terra, da sua terra. E o contrato de parceria, nós vamos ser parceiros. E o contrato de parceria, ele tem regulamentos. Então, você tem prazo e tem percentual que você pode fazer com o proprietário da terra que caracteriza um contrato de parceria. Mas na parceria, digamos, o proprietário da terra, ele entra também na produção? Ele passa, digamos, a ter
um papel ativo na produção? Sei lá, eu vou entrar com dinheiro ou eu vou, não sei, com as máquinas? Como é que Pode. funciona? É previsto. Porque o arrendamento você deixa a terra lá e o produtor explora, a Isso, grosso exato. modo. Isso, E exato. na parceria? Na parceria, eu posso fazer um contrato de parceria onde o proprietário entra com a terra e o parceiro, o outorgante, vai entrar com máquina, insumos e o trabalho. Então, vai ter um percentual sobre a produção. Então, a Raquel vai receber X%, né? 30%, 40%, 50% dessa produção. Então, eu não sei quanto a Raquel vai receber até concluir a safra. E eu posso fazer um contrato de parceria aonde a Raquel vai entrar com a terra, com as máquinas e implementos. Eu vou entrar com o meu conhecimento, insumo e mão de obra. Entendi. Então, a Raquel vai receber um percentual a mais do que se fosse só a terra. Mas nessa situação que é só a terra, o proprietário da terra entra só com a terra, qual que é a vantagem para ele, ou até mesmo para o produtor, né? Da parceria em relação ao arrendamento? Pois é. E aí eu te falo que erroneamente, ou em alguns casos, o produtor faz um contrato de parceria porque vai refletir na tributação. Quando você tem um contrato de arrendamento, você vai pagar sobre renda. O proprietário da terra está recebendo renda daquela terra. Então, ele vai pagar um imposto sobre aquilo ali. A parceria, a tributação é diferente. Na parceria, eu vou pagar como lucro. Eu tive lucro daquela área. Então, na questão da tributação, faz diferença. Qual que é melhor? Pois é, você tem que analisar cada caso, Raquel. Né? Agora, cuidado, porque tem contrato de arrendamento vestido de contrato de parceria. E isso, numa fiscalização tributária, você vai responder, sim, por crimes tributários. Porque o seu contrato, ele é um contrato de arrendamento. E você colocou o nome dele de contrato de parceria. Nossa, mas acontece isso? Muito. Olha só. Muito. E não brinca com a receita, não. Ai, por falar em receita, né? Agora tá chegando, né? Tá chegando a hora do imposto de renda. Mas olha só, e você falou um pouco do direito agrário, da questão do direito agrário, que é a questão fundiária. Eu queria saber quais são os principais problemas de regularização fundiária. É só uma ocupação irregular de alguém que ocupou uma terra e ele não tem o documento? Ou também, tipo, terras que estão em inventários, que nunca são resolvidos? Como é que é quais são os principais problemas de regularização fundiária? Da regularização fundiária. Tá. Nosso Brasil é muito extenso, muito. E quando você fala de regularização fundiária, o INCRA, ele não tem contingente para conseguir fiscalizar e trabalhar nessas regularizações. Então, tem-se legislações para isso que podem ser utilizadas. Mas você tem que fazer uma análise, é o seguinte, Raquel. Exemplo prático. Em torno do DF e mesmo no próprio DF, você tem áreas ali que o documento é de sesmaria. Gente, sesmaria ainda. Ainda. E eu estava analisando um processo hoje no escritório, que é uma divisória do entorno de Brasília, que o documento original é sesmaria. Então, assim, você está falando de toda uma geração de 4, 5, 6 gerações que estão em cima de uma propriedade que ela tem um documento. Mas você não tem a regularização, o registro daquela área. Porque deveria ter passado por cada uma dessas gerações. Isso. E hoje ser uma escritura, né? E aí, quando você traz a questão de inventários que não conclui,
Esse é um ponto. Agora, como que você vai fazer? Porque você vai fazer 5, 6 inventários. Vai? Eu que te pergunto. Então, não vai. Porque, assim, eu já perdi a cadeia dominial, né? Então, você vai fazer uma regularização fundiária dentro da legislação para regularizar esses proprietários que estão na terra hoje. Que Nós temos... normalmente é a própria família, ou não? Não, Não não, é. não é. Não, não é. É, Essas terras, elas foram divididas. Então, quando você tinha Sesmaria, 1.000 alqueires de terra era coisa pequena, É. né? Uhum. Não, esse Café pequeno. café pequeno, 1.000 alqueires, 5, 6 filhos, dividiu. Então, deu 100 alqueires para cada um. Aí, desses 5, 6 filhos, já dividiu. Isso está em pequenas chacras, que não tem mais. Os poceiros hoje dessas chacras não têm contato com uma família que é a proprietária da Sesmaria, Uhum. né? Uma outra questão, terras devolutas do governo. Então, em termos de estado de Goiás, quando você vai para o norte, na região de Cavalcante, na região de Monte Alegre do Norte, terras devolutas, são terras do governo. Mas explica para mim o que que é o termo terras São devolutas. terras do governo, E que estão ocupadas. que estão Ocupadas, ocupadas. ok, Isso, são ok. terras do governo. Quem são os maiores proprietários de terra no Brasil? A Igreja Católica? O governo, Aham. a igreja e os bancos. É, porque os bancos tomaram por causa das dívidas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, são os maiores proprietários de terra no Brasil. Aí, terras devolutas, você vai usar também uma legislação específica para regulamentar. Mas por que eu vou regulamentar uma área? É caro isso, Raquel? Não é. Não é Mesmo? caro. Não, não é. Você vai contratar um agrimensor, porque você precisa hoje, todas as áreas, independente de tamanho, precisa estar georreferenciadas. Então você joga no CIGEF, você tem a localização exata da sua área, quem são os confrontantes, tem todas essas informações, inclusive onde é reserva legal, onde é área de preservação permanente, onde é nascente. Tudo. Tudo está no seu gel. E hoje não tem mais. Mas é uma pequena propriedade. Você precisa. Inclusive, nas áreas de assentamento, você só consegue o título definitivo Se fizer. se fizer o georreferenciamento. Então, a gente está falando de lote de 10.000 metros, de 20.000 metros. Você precisa fazer o georreferenciamento. Mas ele é caro. Não, Raquel. Não? Não, não é caro, porque você vai contratar um agrimensor, ele vai fazer o gel daquela área e você vai levar no cartório e averbar na sua matrícula, se você já estiver com a sua matrícula registrada, Uhum. né? Quando você não tem esse título, você vai fazer o georreferenciamento e você vai contratar um advogado que, a depender do caso, você vai fazer extrajudicial. Você não vai nem mover o judiciário, você vai fazer no próprio cartório. Isso facilitou, né? Essas Muito. possibilidades de poder A fazer uso capião extrajudicialmente. extrajudicial, uma extremação de terra. Então, tudo você vai fazer no cartório. Você desafoga o judiciário e é mais célere. Você tem a informação de quantos por cento das terras brasileiras estão de forma. Terras, propriedades rurais, estão em situação irregular? Porque se você vai lá no georreferenciamento e tem lá as que têm dono, qual o percentual das que não tem dono que está nessa situação de irregularidade? Raquel, eu diria que nem o próprio INCRA consegue te responder. Certo. Porque o que que acontece? Quando você fala em regularização, por exemplo, o estado do Pará, ele tem 3 vezes mais escritura registrada do que terra. A área do Pará, ela é registrada 3 vezes.
Então, você imagina quando você for entrar com uma demarcatória e uma divisória para você regularizar isso. Vai ter sobreposição de áreas. Pois é, e aí aquele velho ditado de que só quem registra é dono, tem 3 donos para cada terra. E não é a regra. Porque, a depender do caso, você vai anular. É possível anular um registro. E acontece muito, até na questão de sobreposição ou de documentos falhos. Quando você vai em cartórios do interior, você pede uma matrícula do imóvel. Certo. As confrontações daquele imóvel, Raquel, ele está da seguinte forma: da divisa do José Joaquim até a Paineira. Da Paineira até o córrego. Do córrego até a divisa do Seu João. Do João até a Maria Preta. Até o toco da porta da Maria Preta. Isso! Gente, como você vai encontrar hoje os azimutes, as limitações, os limites daquela área? Com o georreferenciamento está melhorando, né? Com o Se tornando mais assertivo. Exatamente. Ah, mas eu vou gastar com o gel. É uma proteção para sua área, Para sua família. para sua família, e não é caro. Criou-se muito essa ilusão, é caro. Dentro de que você tem um título de terra, porque o que que acontece? Então, por que que eu vou titularizar? Mas eu não estou usufruindo da minha terra, eu não estou plantando e colhendo, não estou criando meu gadinho aqui. Só que com o título, você consegue um financiamento no banco. Você pode fazer investimento na sua área. Você pode fazer compensação ambiental, crédito de carbono. São essas outras possibilidades. São essas outras possibilidades. Porque o governo ele paga um valor para o proprietário da terra manter ali preservado. Então, você recebe anualmente por hectare, e aí vai depender de qual é o seu bioma. Você vai receber anualmente um valor X para você deixar aquela área preservada. E você falou, a gente falando aí sobre essas questões legais, até para poder você usufruir da terra, tirar o proveito econômico, quais são os cuidados ambientais que hoje o proprietário rural precisa tomar antes de explorar a terra, até para não ter problemas? Tá, vamos começar com a reserva legal, que são 20%. Mas Isso. é só reserva legal e Não. tá fechado? Não é só reserva legal. Você tem que observar, primeiro, qual é o seu bioma. Porque a gente está falando Goiás é 20%. Que é o bioma cerrado. Bioma cerrado. Você vai para o Tocantins, lá é de 30% a 40%. Quando você vai para a região amazônica, você está falando aí de 60% de reserva legal. Dentro da reserva legal, você tem que observar nascentes e margens de rios e lagos, que são as APPs, as áreas de preservação permanente. Você não pode mexer. Então, assim, as margens do rio, se você tem um rio, por exemplo, até 150, você tem um rio que tem 10 metros de largura, você tem que deixar de margem preservada 150 metros de margem. Você não pode mexer. Mas não pode mexer, Raquel, é não mexer em absolutamente nada. Nada. Essa área de margem, né, no caso, igual você falou do exemplo, né, do rio, ela pode estar dentro do percentual da reserva legal ou é os 20% da reserva legal mais essas áreas de preservação nas margens de rio e nascente? Depende da propriedade. Se você tiver uma propriedade que ela tem uma margem de rio e você escolhe ali colocar aquela área dentro da reserva legal, vai ser dentro dos 20% aquela área ali. Agora, se você tem dentro da sua fazenda uma margem de rio e você tem uma área, por exemplo, que é um morro, e você quer colocar aquele morro como reserva legal, a margem do seu rio é a área permanente. O seu morro ali é a reserva legal. Agora, se eu tenho a margem do rio e quero deixar de reserva legal, você pode colocar ali.
Uhum. Mas dentro dessa margem de 150 metros, você não pode mexer. O que é a diferença? Porque a reserva legal você pode utilizar, por exemplo, para soltar o gado. Você não pode tirar uma árvore de dentro da reserva legal, mas você pode utilizar ela como pastagem, Uhum. tá? A APP não. Você não pode nem soltar o gado. Não. A APP não. É preservação permanente. Agora, sim, muito se conversa na questão da reserva legal, porque assim, você tem uma área aqui, então a sua reserva legal é aqui. O seu vizinho confrontante, ele vai colocar uma reserva legal no lado oposto da sua. Então, para a flora, bacana, mas e a fauna? Como é que os animais dessa daqui vai transitar para essa outra área aqui? Tem que fazer o corredor ecológico. Exatamente, precisa se fazer o corredor ecológico. E isso não foi pensado. Porque, então, isso é um problema que hoje as propriedades têm. Sim. Pensando do ponto de vista ambiental, Do né? ponto de vista ambiental, sim. Porque assim, você tem essa área que você precisa deixar e você deixou. Mas e para os animais? Até para a própria sobrevivência dos animais ali, né? Porque aqui eu tô com escassez de alimento. Eu vou sair daqui e vou para cá. Mas aqui eu tenho uma lavoura gigante Para atravessar. para atravessar. O corredor ecológico, alguns lugares fazem. Isso não é uma obrigação. Isso é o que? Um termo de ajustamento de conduta? Como é que tem funcionado isso do ponto de vista de legal? O corredor ecológico, ele deveria ser um incentivo do governo, né? Mas você não tem contrapartida. Então, assim, áreas do governo tem-se esse corredor ecológico. Então, vou deixar essa área aqui, vou preservar porque é um corredor ecológico. Mas para o proprietário, não existe nenhuma regulamentação que você é obrigado a deixar, ou uma contrapartida para você deixar aquele corredor ecológico. Está faltando essa contrapartida na sua visão. Isso. E uma política pública. Então, assim, você tem uma área que ela é produtiva. E o meu vizinho tem uma área que não é produtiva. Poderia ter um incentivo dessa compensação. Mas é muito burocrático. Você pode fazer dentro do mesmo bioma, cerrado com cerrado. Mas é muito burocrático. Então, até que você consegue uma autorização para fazer essa troca de área, e o que seria interessante, porque aí você vai preservar mais, você vai unificar. Você tem uma área que é produtiva e você vai preservar uma área que, em regra, não é produtiva. Apesar que a gente fala hoje em área não produtiva, com a Arábia Saudita produzindo no deserto. Hoje em dia acabou isso, a tecnologia permite qualquer coisa, né? Exato, exato. E assim, quais são os três principais, digamos assim, tópicos que você mais ajuda os clientes hoje, assim, os que batem na sua porta, né? Quais são as principais demandas? Você me falou do crédito, que é uma. Isto. Então, e se a gente fosse elencar mais duas áreas assim pelas quais o produtor rural hoje tem dificuldade, quais outras seria? Contratos de arrendamento, de parceria e a regularização fundiária. A regularização é um problema? É um problema ainda. Você tem dificuldade na questão de regularização, até pela falta de informação, né? E você tem dificuldade porque ainda é muito burocrático. Ainda é. Ainda é muito burocrático, né? Então você tem essa dificuldade. Mas eu diria para você que ainda estamos engateando na regularização fundiária, tanto urbana quanto rural. Certo. Tá? A regularização fundiária rural é muito extenso. E a gente tem áreas assim, dentro de Goiás, você tem áreas que é difícil você chegar pela logística, pela dificuldade de estrada, pela dificuldade de
você ter profissional próximo que Uhum. possa... Então, ainda está engateando a regularização fundiária. E quando você fala, por exemplo, que o estado do Paraná é o estado que mais tem terras a serem regularizadas. Olha só. E essa informação eu fiquei surpresa também e descobri isso através da superintendência do INCRA. E olha, o Paraná ainda é o maior estado com terras a ser regularizadas, né? E aí são aquelas três, ou é do Estado, ou é do banco. Ou é do banco, ou é da igreja. Veja. Aham. É. Então, a maioria são. E eu fico pensando no banco. O banco deixou essas terras assim entrar em situações de irregularidade? Pois Deixou ser é. E invadida? aí a gente vai entrar aqui numa outra seara, Raquel. Ah, Porque a terra, ela tem a função social, certo. tá? Então, o banco, vamos usar aqui o termo que o produtor rural adora, o banco tomou a terra. Uhum. Aquela terra precisa ser produtiva, porque senão ela vai virar objeto de assentamento, ou ela vai ser invadida. Ela precisa cumprir a função social. O que seria a função social de uma terra? Então eu tenho que estar plantando, colhendo com gado? Não, você precisa estar cuidando daquela área. Você não pode simplesmente fechar de arame, colocar um cadeado ali no cochete e tchau, e deixar ela Então, ali o banco 10, deveria. 15, 20 anos. Você precisa tornar isso produtivo, que é a função social da terra. É, Então, o banco reaver esse imóvel, o banco é muito caro, é oneroso. Hoje você tem alienação fiduciária, certo. né? Alienação fiduciária você não precisa de um processo judicial. Você covalida a propriedade em caso de inadimplência, porque na verdade a alienação fiduciária, Raquel, ela é o seguinte: eu estou dando a minha terra para o credor, ou o meu bem para o credor. Caso eu não pague minha Caso eu dívida. não pague, é dele já. Então, se eu concluir o pagamento, eu tenho a opção de reaver esse bem para mim. Uhum. Mas eu passei o bem. A propriedade é de outra pessoa. Eu tenho só a posse ou o domínio do bem. Então, a alienação fiduciária ela é muito perigosa. E hoje você faz direto no cartório, você não precisa nem de uma decisão judicial. Você vai lá, notifica o proprietário não, né? Notifica o seu credor. Olha, você está inadimplente. Pague ou eu vou covalidar a área. Olha só. Ele vai na prefeitura da cidade, tira o ITBI daquela área, se eu estou falando de bem imóvel. Uhum. Ele vai tirar o ITBI daquela área, pagar o ITBI, vai chegar no cartório e fala assim, pronto, ó, agora é minha. E ele vai levar aquela área a leilão. Se aquela área não for suficiente para pagar o débito, ele perde a propriedade e ainda fica devendo para o banco. É. E é exceção, às vezes, que a área consegue pagar o débito. Por quê? Porque ele não observou o valor que tinha de juros moratórios. Uhum. Então, está inadimplente, a mora do contrato é essa. Todo contrato de financiamento hoje é feito por alienação fiduciária? Em regra, sim. E aí, vocês conseguem mudar isso num contrato? Consegue. Porque o que acontece? Uma outra coisa bem interessante e que é pouco utilizada é lei do agro. Tu ouviu falar na lei do agro? Não, explica pra gente. Tá. Lei do agro é assim. Você tem uma propriedade e você pode dividir aquela propriedade sua em lotes para você dar em garantia. Então, você tem 100 alqueires. Desses 100 alqueires, você vai dividir em 10 lotes de 10 alqueires. Você vai fazer um financiamento no banco, você vai pegar a gleba 1. A gleba 1 está em garantia. Se houver alienação fiduciária, você vai perder só a gleba 1. É uma alternativa para o uma produtor. alternativa. É utilizada? Não. E tá aí a ferramenta jurídica disponível. A assessoria jurídica é caro? Não, porque você vai orientar o seu cliente.
olha, você está com 100 alqueires de terra, o valor que você vai conseguir de financiamento, ou o valor que você precisa para o seu custeio ou para o seu investimento, corresponde a 10 alqueires. Vamos fatiar essa fazenda sua e você entrega esse daqui para o banco como garantia e você fica livre. 90% da sua área está livre. Certo. Né? Esse fatiamento é simples ou é uma coisa imaginária ali só para o contrato? Ou precisa ir no cartório? Precisa realmente fazer um mapeamento? Isso, você vai fazer um mapa, né, daquela área. Vai definir fisicamente. Vai definir fisicamente as glebas. Com latitude, não é lá na esquina da fazenda da Dona Maria, não. Não é da paineira até o córrego, não. Não, né? Você vai fazer um mapa. Desse mapa, você vai levar no cartório. Não vai ser criadas novas matrículas. Vai ser averbada naquela matrícula as áreas que você definiu, que você fatiou a sua fazenda ali. Então, você tem a averbação 1, 10 alqueires. A averbação 2, 20 alqueires. A averbação 3... Então, não, eu quero... para o banco, o valor que eu preciso de custeio, essa área aqui supre. Então, eu vou deixar como hipoteca ou como alienação fiduciária essa área aqui. Correto. É uma alternativa. Não é oneroso. Não olha. é. Porque, assim, você vai entregar a matrícula da sua terra para o banco e você não vai usufruir de toda aquela garantia da qual você teria direito na terra. Hoje, vocês estão atendendo o escritório Celso Cândido de Souza, advogados, está atendendo quais estados no quesito do agronegócio? Goiás, Bahia, Tocantins e Pará. Aí estamos indo para o Mato Grosso. E aí, onde é mais desafiador? Onde tem mais BO para resolver? Não estou dizendo nem de número, estou dizendo assim, onde é mais difícil. Mais difícil. Olha... Ela dá uma briga boa. Vai, porque o que acontece, Raquel, quando você fala no agro, Mato Grosso, normalmente as pessoas chegaram para empreender no Mato Grosso, chegaram para empreender no Tocantins, chegaram para empreender na Bahia. Então, quando você vai em Luiz Eduardo Magalhães, você fala, gente, é onde eu estou? Rio Verde? Então, assim, quem chegou para empreender, ele já tem uma visão diferente. O nosso Goiás aqui... Visão de negócios. Visão de negócios. O nosso Goiás, aqui no Goiás, é mais tradicional. A agricultura é mais tradicional. A administração é mais tradicional do que quando você vai para esses outros estados, né? Quando você vai para Luiz Eduardo Magalhães, aí a gente está falando já de um volume maior de empresas fazenda. Certo. Aqui a gente estamos bem ainda na terra que era do pai, que passou para o filho e que tem uma cadeia sucessória. Lá não. Eu vendi a minha área aqui, eu vendi minha área no Paraná, ou no próprio Goiás, e comprei no Tocantins. Para fazer negócio. Para fazer negócio. E aí existe um aumento de área. Então, eu vendi 100 alqueires aqui em Goiás e comprei 300, 400 no Tocantins. Já não está mais assim nessa diferença toda não, viu, Raquel? Vender 100 aqui no Tocantins, olha lá que você compra 100, né? Mas assim, quem chegou primeiro comprou um volume maior de terra. Até porque tinha questão de abrir a terra, não tinha logística. Porque não tem... Quando você vai para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, até no próprio Tocantins, eu tenho clientes no Tocantins que eles encomendam peças aqui de Anápolis, de Goiânia, porque não tem lá. Então, assim, correto. A logística é mais difícil.
tem que ser empreendedor. Se ele tem essa ideia empreendedora, automaticamente ele já aceita mais a sua opinião. Uhum. A opinião da advogada vale. Mas Goiás é tradicional. A gente é bem tradicional nesse sentido, Então, viu? então tá mais desafiador aqui. Exatamente, mais desafiador Goiás. Recado para os goianos. Exatamente. E assim, olha, nós estamos vivendo um momento de reforma tributária, né, em discussão, em andamento, na verdade, né? Sim. E eu queria que você explicasse para a gente quais vão ser os impactos da reforma tributária no agronegócio. Acho que vai ficar mais difícil para todo mundo, né? Com certeza. Né? Com E certeza. para o agronegócio, como é que vai ser? Pois é, no agronegócio, a gente está aqui em duas vertentes, que é o aumento das alíquotas dos insumos, né? É uma redução da alíquota dos produtos. Então, você vai ter alguns produtos que vão ter tarifa zero para você vender, é tarifa zero. Mas quando você vai comprar um insumo para sua lavoura, Produzir a vai ficar mais alíquota é caro. maior. Exatamente. E a gente tem uma preocupação quando se fala em reforma tributária, como vai ser taxado isso? Como vai ser calculado? Porque o produtor rural hoje, ele é obrigado a ter um livro caixa de produtor rural, independente do tamanho da sua área ou do tamanho que é o produtor rural. Se é pequeno porte, se é médio porte, se é grande porte, você precisa ter o livro caixa do produtor rural. Olha que lindeza. Você joga no sistema, você sabe todas as notas de entrada e de saída. Uhum. Qual vai ser a alíquota tributária em cima disso daqui? Do livro caixa, né? Mas quando você fala de mais impostos no insumo e a alíquota zero para vender, será que essa conta acaba não ficando equilibrado? Eu pago mais para produzir, mas na hora de vender eu não tenho tantos impostos? Não. Não, o Não governo é não. essa conta, não. Não, não. Porque o que acontece? Você vai ter ali não, você não vai conseguir fazer essa compensação, né? Você tem uma alíquota aqui de um produto que você vai comprar, que vai ser mais alto, e esse produto aqui dessa alíquota zero não significa que o produtor vai receber essa diferença aqui, não. Não, né? Não, porque assim, o que poderia ser uma compensação, eu não vou ter esse equilíbrio. Você não vê esse equilíbrio. Não. E me preocupa muito, Raquel, o pequeno e o médio produtor. Para ele vai ficar mais difícil. Para ele vai ficar mais difícil. Para ele vai ficar mais difícil. Então, assim, mas a tributação do agro já é uma vertente que nós já tínhamos essa perspectiva que seria tributado, que o produtor rural estava ali na mira do governo, Uhum. tá? Por quê? Porque você está falando de uma monta muito alta, independente de lucro, Certo. né? Então, assim, o produtor rural hoje, ele paga um imposto pessoa física, mas ele vai trabalhar ali só com aquele impostozinho ali. Agora, você já tem aqui, por exemplo, Goiás, taxa do agro. Aqui começou a taxa do agro. Exato, Mato Grosso tem. Mas assim, esse dinheiro vai retornar para estrada, rodovia. A gente já paga imposto para isso. Exatamente. Então, assim, é uma taxa a mais, é um tributo a mais, né? Não sei. Muito se fala, mas não temos ainda uma ideia do que realmente vai ser esse reflexo para o produtor. Bonito não vai ficar, Raquel, te garanto que não. Porque já tinha essa perspectiva que seria onde o governo vai tirar agora para compensar outras áreas. E pensando assim nesse prognóstico não tão bonito, o que você tem para
que você aconselha hoje os seus clientes? Tem como a gente se preparar para esse cenário difícil? Tem alguma coisa que ele pode fazer? Tem. E hoje, um grande aliado do produtor rural chama-se contador. Porque quando você tem um contador que ele vai fazer a sua contabilidade, e esse contador não é para tomar conta da sua conta ali, de entrada e saída da sua conta corrente, não, e o que você gastou, onde não. É o contador que vai cuidar da sua questão fiscal, da sua questão tributária. Porque você pega um imposto de renda de um produtor, ele não condiz com o movimento da conta bancária. E isso precisa fechar. Se você movimentou 1 milhão, você precisa declarar 1 milhão. Se você teve prejuízo, você vai declarar aquele prejuízo. Se você teve lucro, você vai declarar aquele lucro, né? Porque o que acontece? O contador, ele vai conseguir fazer com que você pague menos tributo. Mas não seria o advogado? Não. O advogado está na vertente, por exemplo, do ICMS que você paga numa máquina agrícola que não era você que deveria pagar. Correto. E a gente faz restituição de ICMS. Porque é um produto que não deveria. Tem legislação para isso. Então, o advogado ele vai cuidar dessa questão. De reaver os seus tributos ou de uma defesa de uma multa tributária. Certo. Tá? Mas o seu contador, ele precisa estar ciente e alinhado com essa nova legislação, porque ele vai ter que adequar o produtor rural. Você vai pagar menos imposto? Não sonegando informações. Ou mudando o seu contrato, que é um arrendamento para parceria. Não é isso. Isso não. Você vai adequar, dentro da legislação, o seu cliente, produtor rural, para que ele pague menos tributo. Porque existe a compensação de tributos também. Você acha que o produtor, na questão até de dar entrada nos custos, ele peca, deixa de registrar ali todos os custos? Sim. Porque quanto maior o meu custo, menor o meu lucro. Exato, e aí, exato. E aí é uma forma de você diminuir isso. Diminuir, que eu falo, comprovar que seu lucro não foi tão alto assim e pagar menos imposto. Isso. Hoje, Raquel, o que eu aconselho para os meus clientes? Todo produto que você adquirir, você vai emitir nota fiscal. Porque o contador vai puxar pelo sistema no CPF dele e vai puxar todas as notas fiscais de entrada. E você precisa emitir nota de saída. Quando você vai emitir essa nota de saída, é onde você vai fazer esse balanço e é onde o seu contador vai analisar. Olha, aqui nós podemos ter uma redução de tributo dentro do que a lei permite. Agora, o produtor, passei no posto, abasteci e não peguei nota fiscal. Né? Comprei insumos para a fazenda, emitiu nota fiscal, mas a nota fiscal coloquei no nome de outra pessoa. Não, não faça isso. Tenha isso bem organizado, que não é a contabilidade sua se tem lucro ou se prejuízo, tá? É a contabilidade que você vai fazer para fins fiscais. Certo. Isso é o principal, na hora igual você falou, da importância de ter um contador e para ele justamente fazer essa gestão para o fazendeiro. Registrar devidamente os seus gastos relacionados à fazenda e a falta desse registro é a principal falha que eles cometem na hora de organizar essas contas? Sim. Ou tem mais coisa que ele está deixando de fazer? Não, em regra é isso. As notas de entrada e as notas de saída. Você precisa manter organizado. Não é? Porque aí, se você tirar disso, Raquel, você está falando de gestão. Isso é gestão. Exatamente. A palavrinha que eles não gostam. Não gostam, mas você fala assim, onde eu vou aplicar o meu dinheiro? Vou comprar mais terra? Vou expandir? Vou arrendar? Vou comprar uma máquina nova?
Não é essa a contabilidade que vai ajudar ele, Uhum. né? Mas é a contabilidade que ele precisa ter até para você levantar um financiamento no banco. Sim. Porque se você não tem isso organizado, o banco vai analisar a sua declaração de imposto de renda. Ah, você declara que você movimenta X. Então, o banco, analisando a sua declaração de imposto de renda e a sua movimentação bancária e a sua garantia, a gente pode te emprestar. Isso precisa estar. E o banco vai começar a cobrar, Certo. né? As questões ambientais, você precisa estar em ordem para você conseguir um financiamento. E as questões tributárias também você precisa estar em dia para conseguir um financiamento. Senão você não vai conseguir, não. Ó, é um universo amplo, né? Essa questão Muito do direito agrário e do agronegócio. Muito gigante. importante, né? De estar levando esse conhecimento, né, para o proprietário rural, principalmente o goiano, né, que não, e Goiás, que é um estado que tem um agronegócio forte, apesar ainda de ter de muitos ainda operarem de forma tradicional e, portanto, existir aí um potencial enorme de crescimento, desde que, né, ele se apropria aí de toda a tecnologia, todas as Sim, informações que hoje estão disponíveis, sim. né, para Conhecimento. ah, Quando você fala em tecnologia, a tecnologia ela não é só uma máquina aí que você coloca no piloto automático, não. E que ela é ligada a um GPS, né? Porque você mapeia a sua área, você coloca a máquina e ela sabe onde ela vai andar. Não é isso. A tecnologia também é qualidade da semente, os insumos, você ter conhecimento de previsão de tempo, você ter questão mercadológica, que é tem, difícil para o produtor, porque assim, ah, o dólar amanhece em baixa, termina em alta, e ele amanhece em alta, termina em baixa. E aí? O meu produto que eu vou produzir aqui na roça, ele é cotado em dólar. O que que é esse mercado? Quem, quem vai mandar no preço do produto que eu estou produzindo? Onde é isso? Então, isso o produtor rural, se não tiver uma tecnologia, essa informação ali instantânea, ele pode fazer um mau negócio. é. E assim, eu penso que essa conversa foi proveitosa para quem é do meio. Acho que muita gente deve estar tendo aí seus insights, né? E aí eu quero muito te agradecer por esse tempo, né? Por compartilhar seu conhecimento e ao mesmo tempo dizer para o pessoal que estamos abertos, né? À sua sugestão, né? À sua dúvida, até porque a doutora Márcia vai voltar, nós vamos trazer temas mais direcionados e o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão vai ser considerada aí, né, para as nossas próximas pautas, para as nossas próximas conversas. Com certeza, com certeza. É, Deixar o espaço para você fazer suas As considerações minhas considerações finais. é aquilo que eu não te perguntei que você acha que é importante ser mencionado. Nossa, eu acho que então a gente pode ter mais um bom tempo de conversa. Mas assim, as minhas considerações, Raquel, produtor, você tem direito, tá? Busque o seu direito. Buscar o seu direito não é afronto, né? E o buscar esse direito, ele está dentro do seu lucro, né? Seja na questão do crédito, se eu estou adquirindo um crédito e ele está sendo muito oneroso, se o meu contrato de arrendamento é arrendamento, é parceria, ou como eu vou regularizar a minha área. Preciso ter uma compensação ambiental, preciso regularizar a minha área porque eu comprei do meu vizinho que nunca fez inventário. Então, assim, tudo isso está dentro do direito. E a gente está aqui de portas abertas e com um abraço afetuoso para receber o produtor rural, para esclarecer as Para dúvidas. chorar com ele. A gente chora junto, a gente vai lá na fazenda. Aliás, Raquel, o que a gente prefere é ir lá. Porque assim, quando você chega, o café da manhã, é aquele café da manhã de roça, né? Maravilhoso.
o almoço. Então, assim, Aquela sustância. aquela sustância. A gente não tem problema nenhum em tirar o salto, calçar a botina, sair do ar-condicionado e ir pro sol. De forma alguma. Se precisar, assim, né? A gente até sobe numa máquina ali para ajudar o produtor, viu? Mas para quebrar um pouco, talvez uma questão de preconceito, né? Conhecer o seu direito, ou pelo menos buscar que você não seja lesado. É muito triste quando você vê um produtor rural sendo lesado. É muito difícil, é muito É, ruim, né? é verdade. E assim, que bom que a CCS está aí com esse projeto, trazendo informação, né? Eu acho que o compartilhamento, né, de conhecimento por meio dos profissionais é uma contribuição positiva, né, para a sociedade, né, é trazer informação de qualidade, é facilitar esse acesso. Então, nesse sentido, que esse projeto da CCS Cast chegou para ficar. E eu quero te agradecer, porque o escritório é feito, né, de profissionais como você, e é graças, né, a esse tempo que você dedicou aqui para trazer um pouco de informação que, né, mais pessoas estão tendo mais acesso e, de repente, problemas aí podem ser evitados, outros resolvidos, né? Então, queria agradecer e já te espero para a próxima. Eu que agradeço. É sempre bom poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo aí ao longo dos anos, não só no livro, mas na prática, em conviver com o produtor rural. E o CCS está aí de portas abertas, estamos prontos para receber o produtor rural. E sugestões para o próximo, né? Pro Deixa a próximo sua podcast sugestão. aí, que a É, gente está aqui para conversar novamente do assunto que o produtor rural esteja em dúvida aí. Então, pessoal, ó, vamos nos despedindo por aqui. Não antes, sem pedir para você deixar a sua curtida, pedir para você encaminhar esse podcast para quem você acha que deve ouvir esse conteúdo. Não antes de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você seja avisado dos próximos episódios, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.